Olá, meus caros amigos, convosco Manuel Dias. Eu vou deitar aqui um pequeno vídeo que foi gravado há 3 anos, que foi uma homenagem que fizeram à senhora professora Raquel, que ela faleceu precisamente a semana passada, no dia 20 de março. Eu anunciei a sua, portanto, a morte e o funeral no ponto de encontro e disse que estava à espera de um pequeno vídeo, de umas imagens do Norat que tiraram, parece-me que foi há 2 ou 3 anos, lá no Ramin, a homenagem que fizeram e que tem vários alunos, alguns ainda mais velhos do que eu e do meio tempo e mais novos, que fizeram uma homenagem a ela. Não tive oportunidade de fazer portanto, nessa homenagem. Tinha ideia em fazer pessoalmente há 2 anos, quando fosse lá e já fazer uma pequena homenagem e entrevistá-la para o meu canal em 2024, como sabem, estava para ir para o Carnaval lá. Infelizmente, sabem a minha história, o que é que se passou com a saúde, com o meu coração, e não pude ir lá, nem o ano passado, infelizmente. Não tive esse gosto de ainda vê-la viva e de estar com ela, que mais uma vez, que a última vez que estive a conversar com ela foi 2006. A senhora professora Raquel faleceu dia 20 deste mês. Nasceu dia 5 de outubro, aliás, no dia 10 de maio de 1936. Ia fazer 90 anos este ano, contava com 89 anos de idade. Este vídeo vai falar sobre a sua vida, a sua carreira, que esteve especialmente como professora catequista e muito na freguesia do Ramin. A meu respeito, ela foi minha professora desde a escola primária, só teve um ano que não foi, mas foi também minha catequista, mas queria frisar aqui como professora, além, como estas pessoas dizem, portanto, estes 8 alunos que vocês vão ver no vídeo, que foram alunos dela, ela foi uma excelente professora. Mas para mim foi uma pessoa não professora, não só como professora, foi uma pessoa muito especial. Ajudou-me, como muitos sabem, quem me conhece do Ramin, com 3 anos de idade, um caminhão de leite no dia de Bolt, precisamente em 1968, fiquei debaixo dele, não magoei, no que não morri, fiquei entre as rodas, mas com o susto e que ficou-me bem aqui marcado mesmo, apesar de ter só 3 anos, fiquei mudo ou fiquei depois gago, que ainda hoje se vê às vezes quando estou nervoso, um pouco disso. Mas fiquei mudo por 5 dias e comecei a falar muito mal, gaguejava mesmo muito mal, quando fui para a escola com 6, 7 anos de idade. Ela que foi a minha professora. E há que referir aqui que dei o exame o exame da quarta classe, juntamente com os colegas que ainda estão vivos, o Joaquim, do Ramin, que não sei, já há anos que não vejo ele onde é que anda, e o Aníbal Costa, que vem a ser o pai da Maria Clara Costa, que somos da mesma idade, e tivemos na escola, na professora Raquel, sempre juntos, e fomos dar o exame. Fomos dos primeiros alunos portanto, daquele ano, 3 alunos que foram dar exame, nem sequer com 10 anos de idade, ou aliás, com 10 anos de idade, e eu até aí
não conseguia ler em voz alta em frente à classe. Claro que aprendi a ler, a escrever, aprendi tudo, mas ela só sabia que eu sabia ler porque eu ficava sozinho com ela depois da escola e ela encorajava-me a dizer as palavras devagar e quando ficava bem pegado, ela ajudou-me e botou-me aquela confiança de eu, pelo menos, poder dizer alguma coisa em frente da classe antes de fazer a quarta classe. Até aí nunca conseguia. E depois sempre tive esse problema de falar ao público, por causa disso, especialmente quando cheguei aqui a esta terra, na minha missão profissional, para fazer as reuniões de trabalho e tudo. Não era fácil para mim. Muitos que sabem, especialmente a minha esposa e quem me conhece, no tempo de escola era mesmo muito gago de bater o pé. Só ela ajudou muito nisso e a coragem que eu um dia ia ter coragem de falar sem problema nenhum. Quando comecei o YouTube, vocês sabem que eu tinha esse problema e esse complexo de falar diante da câmara por causa disso e outras. Agora não tenho problema, embora às vezes gagueje e pronto, a minha escola, vocês sabem há pouco, o meu vocabulário, tanto em português como em inglês, mas aquilo pouco que eu aprendi devo à senhora professora Raquel Bertão. Portanto, queria só deixar aqui esta pequena homenagem que eu, pronto, como digo, deve-se fazer as homenagens como eles fizeram no Raminho às pessoas em vida, não depois, mas eu não tive a oportunidade de fazer isso, mas quero deixar aqui com estas imagens e deixar a minha parte. É uma grande professora e mulher que foi a senhora professora Raquel, enviando os meus sentimentos à família, todo o pessoal do Raminho que está de luto, justamente os seus filhos, João e Ana Bertão, com Deus conheço desde criança. E também uma coisa que quero dizer aqui que me lembra, a senhora professora tinha um Honda Hatchback Civic muito pequenininho e eu lembro-me dela levar às vezes a gente, alguns alunos, ou fazia mais do que uma viagem para a gente ir para o mato ou para ir para a Lagoa do Negro, que eu lembro-me, e a gente ia ali que nem sardinhas naquele carro, naquele Honda Civic, que lembro muito bem que até, não sei se era amarelo ou cor de laranja, e são coisas que não esquece. Portanto, de qualquer modo, fica aqui estas imagens, agradeço muito mais uma vez à Junta do Raminho, às pessoas todas que fizeram esta homenagem, alguns são da minha família, como a apresentadora, a minha prima, e Honorado que tirou estas imagens e juntou para me mandar, para eu deitar aqui no meu canal. Isso era a professora Raquel, que a sua alma descanse em paz e nunca vais ser esquecida nos nossos corações e da pessoa que fez muita parte na minha educação, na minha vida e do pouco que eu sei, tanto da religião, que foste minha catequista, como professora, agradeço-te muito. E fiquem então com estas imagens. Os anos hoje é homenagear a professora Raquel Bertão, uma figura ilustre do passado do Raminho que não deixa de ser no presente. Com a sabedoria, paciência e dedicação, moldou mentes jovens, guiando-as em direção ao conhecimento e ao crescimento pessoal. Ao longo da sua carreira, deixou marcas indeléveis nas vidas de inúmeras gerações, compartilhando não apenas lições do foro académico, mas também lições de vida que ecoaram nos nossos corações até hoje. Vamos então falar da nossa querida professora Raquel. A professora Raquel nasceu no dia 10 de maio de 1936, na freguesia de Santo Amaro, Curato da Boa Hora, Ilha de São Jorge.
sendo a quinta de 10 filhos. Começou a sonhar ser professora quando aos 7 anos foi viver com uma tia no Faial. Mas os tempos eram difíceis para quem queria estudar, ainda mais sendo mulher. Aos 15 anos recomeçou os estudos, mas com pausas várias por motivos económicos. Optou por fazer exame para regente escolar, com quase 18 anos. Nessa condição, lecionou na Fajã Redonda, onde foi professora do Sr. José Ludovico Oliveira, que foi residente no Raminho e que já partiu prematuramente. Seguiu-se a Fajã dos Cubres, a Ilha da Graciosa e Santo Amaro em São Jorge. Nunca deixou de estudar até atingir a habilitação necessária para ingressar no magistério primário. Na Ilha Terceira, concluiu então o curso do mesmo magistério, regressando a Santo Amaro já como professora, na sequência de um concurso efetuado para a Ilha Terceira. Ficou efetiva na freguesia do Raminho. A senhora professora Raquel, como ainda é carinhosamente tratada por todos os que a conhecem, veio viver para a nossa freguesia em 1967, alugando um quarto na casa da senhora Celestina, onde hoje reside o senhor Daniel Lourenço. Cedo se envolveu em atividades religiosas e culturais, com o objetivo de despertar nas crianças o gosto pelas tradições, festas, manifestações religiosas e pela música. Organizou festas de Natal, croações do Espírito Santo, um grupo musical, teatros, bailinhos e danças de carnaval, baseados em contos tradicionais, rodas tradicionais, levando a escola à comunidade e vice-versa. Privilegiou o encontro de gerações, organizou grupos de jovem, esteve na gênese do grupo coral e na modernização da catequese. Participou no grupo da Mensagem de Fátima, foi ministra extraordinária da Comunhão e ainda participa no grupo de leitores. Foi animadora do grupo de convívio da Casa do Povo e foi voluntária de atividades variadas no lar de idosos. A 21 de fevereiro de 1970, casou com Carlos Bertão, um filho do Raminho, com quem namorou por cartas, enquanto este se encontrava em Angola, na guerra colonial. Foi durante 45 anos o seu companheiro inseparável, em todas estas atividades em que esteve envolvida. Foi um pai fantástico dos seus 2 filhos e um avô babado de 4 netos. A sua partida foi, para a professora Raquel, irreparável. Encontra-se hoje reformada há 31 anos, encontrando nos trabalhos manuais e nas sopas de letra um passatempo. Também gosta de uma ou outra novela, de juntar a família ao almoço ao domingo. Nunca se reformou da vida, procurando sempre nela um sentido, uma história para contar, alguém para ajudar, uma canção nova para aprender. Tem 87 anos. É esta a nossa querida professora Raquel. Na década de 60, chegou à nossa freguesia uma nova professora, a nossa professora Raquel. Há 57 anos fui seu aluno. Nessa época, o fluxo da imigração era o fluxo da imigração. E era com muita tristeza que víamos partir os nossos colegas da escola. A chegada da nossa professora Raquel trouxe-nos alteração à nossa vida escolar, conseguiu dar vida à nossa freguesia, trazendo atividades culturais e alegria, pondo todos os alunos da escola a participar em peças de teatro e em canções com a colaboração dos pais e até dos poucos músicos que havia na nossa freguesia.
A senhora professora Raquel foi sempre uma senhora muito agradável e disponível para todos os que a procuravam. Desejo muita saúde, com um beijinho de um dos seus alunos mais antigos. Obrigado. A professora Raquel. Nossa professora Raquel era uma professora extraordinária. Foi a minha professora da 4ª classe, mas ela descobriu muito mais cedo. Ela, além de professora, era também quase como educadora. Ela incutiu-nos o gosto pela leitura, pelo teatro, pela música e pela poesia. Naquelas festinhas que fazíamos da catequese, que ela era catequista e que ela era impulsionadora daquelas festas e que enchiam a nossa sede da igreja. Eu nunca lhe disse isto antes, mas tenho uma grande estima por ela e um carinho muito especial. Muito obrigada, professora. Um beijinho muito grande da tua aluna, Maria Aurora. Olá, boa noite a todos. Portanto, isto é só uma pequena homenagem que eu quero prestar à Dona Raquel. Dona Raquel, que para mim será sempre a professora Raquel. Pois ela foi minha professora na 4ª classe, que não é 4º ano, que agora é 4º ano, segundos, mas para nós, naquela altura, era a 4ª classe. Foi uma referência grande, foi uma pessoa importante para mim. Ela ensinou-nos não só aquilo que nós precisávamos saber, desde o português à matemática, aos problemas, mas deu-nos também uma outra visão da vida, como crianças que nós éramos, mas despertava-nos para alguns problemas que iam surgindo. Portanto, é uma pequena homenagem para ela, que foi uma pessoa importante para a freguesia do Raminho, uma freguesia rural em que nós vivíamos, que não tínhamos acesso praticamente a nada, e foi ela com as suas reuniões, com as suas festinhas, com o seu teatro, com as suas reuniões de jovens e até na catequese, que elas com a sua formaçãozinha nos elucidava, nos ajudava a encarar a vida de outra maneira. Portanto, isto é uma pequena homenagem que eu quero prestar a ela, um agradecimento muito grande daquilo que ela fez pela freguesia do Raminho e por todos os jovens e adolescentes daquela altura. Portanto, só lhe quero desejar muita saúde, um beijinho grande e obrigado por tudo e até sempre. Para mim, a professora Raquel foi uma referência de toda a vida. Foi ela que me começou, a mim e à minha geração, nas peças de teatro que fizemos no salão, peças de Natal, peças de Dia da Mãe, Dia de Pai, tudo o que havia para comemorar, estava a professora Raquel comigo e com a minha geração toda. Sempre frequentámos as casas uns dos outros. Eu ia ter com o João vinha para a minha casa, ela vinha muita vez para a casa da minha mãe. Tínhamos uma relação muito boa. Desejo-lhe tudo de bom, muitos anos de vida e continue assim. Sobre a professora Raquel. A professora Raquel foi minha professora do 1º ao 3º ano na Escola do Raminho. Por essa altura, foi a altura em que se reformou, foram os seus últimos anos em funções. E a professora Raquel, ainda que estivesse à beira da idade da reforma, não tinha medo da inovação, da novidade, e ensinou-nos a ler e a escrever pelo método das 28 palavras, que na altura era uma grande novidade. Eu acho que isto diz muito sobre ela e sobre aquilo que ela era enquanto profissional. Foi muito bom ser sua aluna. Ela também foi minha catequista. Eu acho que ela também teve um papel fundamental na introdução minha e dos meus colegas à vida cultural e artística. Eu acho que todos nós nos lembramos das grandes festas de Natal orientadas por ela e foram experiências muito enriquecedoras para nós, enquanto alunos, e de grande valor para a comunidade. A professora Raquel dizia-nos que era de São Jorge e a mim gostava-me sempre a crer, porque eu olhava para ela e vendo-a sempre muito nossa. Eu achava que ela era uma de nós, que era raminhense de gema, porque no fundo eu acho que é isso que ela é. Eu acho que o Sr. Carlos foi muito feliz na sua escolha
E isso trouxe-nos a nós ramilhos muita sorte, porque ele trouxe até nós uma mulher maravilhosa, uma mulher que fez muito pela comunidade e que é merecedora deste reconhecimento. Olhando para trás e olhando para a professora Raquel, vejo aquela pessoa com um passo calmo mas seguro, aquela pessoa audaz, com um sentido de humor apurado. Vejo-a como uma de nós, uma raminhense, e vejo-a com muita gratidão. Beijinhos para si, professora Raquel. Colaborei com ela na catequese, talvez mais de 25 anos. Uma pessoa sempre especial. Fizemos várias reuniões, preparação para ser catequistas e mesmo reuniões que fazíamos para organizar eventos, coisas para a catequese e para a freguesia. Toda a gente sabe o que era, porque foi a senhora professora Raquel. Principalmente com crianças da escola, com crianças da catequese, grandes festas bonitas que ela fazia. Mas não era só com crianças que fazia festas, ou era? Era só com crianças que fazia as festas? Sim, para as festas principalmente com crianças. Ela também colaborou quando se formou o convívio da Casa de Povo, também colaborou uns anos ali. Depois, por razões da sua vida, deixou, mas depois, quando pôde, foi colaborar no Lar de Idosos. Quer dizer que é uma pessoa que muito ativa na freguesia e muito bem fez por esta freguesia e principalmente na formação das crianças. Ok. E agora, para acabar, vou-lhe dizer uma quadra. Parabéns, Dona Raquel, pessoa muito querida. Tem feito sempre o seu papel em todas as etapas da sua vida. Um grande abraço e muita saúde. Obrigada. Que estou muito feliz por esta iniciativa, porque acho que não havia nada mais bem merecido. Porque para mim a senhora professora Raquel é uma pessoa que eu não falo das festas nem nada disso que ela fez, mas que foi muito importante na minha vida, desde a minha juventude, que ela veio para cá, amiga, uma pessoa que começou com o nosso grupo de catequistas há muitos anos atrás. Estava ainda aqui o nosso Padre Carlos, que já era velhinho e que era difícil para ele começar com um projeto novo, mas ela tomou a iniciativa e assim o fez, e arranjou um grupo de raparigas e assim formou e ainda hoje está de pé, que foi uma grande coisa para a nossa freguesia, para a igreja. Tudo quanto ela pode fazer e para os idosos e para os pobres, que eu sei que ela é a mãe dos pobres e é a minha mãe espiritual, posso dizer, porque foi sempre isto que ele disse toda a vida, porque desde nova foi sempre ela que me deu bons conselhos e para mim a gente tem muito em comum, porque ela casou-se quando a gente se casou. Os filhos dela são para a idade dos meus filhos, sempre fomos amigos a vida toda e fico muito feliz por isto que eles estão a fazer, porque não havia nada que se fizesse mais bem merecido. Obrigada a todos que se lembraram de fazer, que Deus os ajude e dê a saúde a ela, para ela se manter entre nós por muitos e muitos anos, porque ela é uma pessoa válida da nossa freguesia. Boa noite e obrigada. Olha, estou aqui para dar o meu testemunho sobre a nossa amiga professora Raquel. Nós somos vizinhos, amigos, e foi minha professora da primeira classe, como se dizia naquele tempo. Como amiga, é amiga desde que foi para o Raminho, desde que eu me lembro
sempre foi nossa amiga, depois vizinha, acho que já são 56 anos por ali, na nossa vizinhança, nestes últimos anos, e depois da morte do Sr. Carlos António, ainda o convívio ainda foi maior. Passou a ir sempre à nossa casa quase todos os dias, tomar um cafezinho, fazer companhia à minha mãe, estar ali connosco. Continuamos sempre esta amizade grande, quer com ela, quer com a família dela, da mesma maneira. Como professora, foi uma excelente professora na minha primeira classe, foi uma professora revolucionária, ela revolucionou o ensino décadas antes do que depois os outros professores começaram a fazer. Naquele tempo ninguém fazia ginástica com os alunos, nem pinturas, nem teatros, nem canções, nada disso. E ela revolucionou aquilo tudo. Foi excelente, é uma excelente vizinha, foi uma excelente professora e ainda é. Eu às vezes digo isto aos filhos dela, porque ela vai lá e ela tem sempre alguma coisa para ensinar. Ou uma receita que viu na internet, ou uma entrevista, ou um programa que viu na televisão, aprender qualquer coisa e transmite aos outros. Sempre uma vizinha boa e amiga, sempre se demos bem. E dá parabéns pela data e pela homenagem. Eu também não posso ir por motivos de saúde, mas anda meu alguém novo, cada parceiro. E sempre fomos amigas e vamos continuar a ser. Conheço muito bem aquilo que ela fez no Raminho, tanto no ensinar a ler como ensinar outras culturas, como a teatro que fez no Raminho e outras coisas que ensinou, teatro, e além disso deu uma grande ajuda na religião, ensinava também muitas coisas aos seus alunos, que agora já não ensino, mas que no seu tempo ela ensinou muitas coisas da igreja, da religião, que ficou gravado nos seus alunos. Eu queria dizer muita coisa, mas no fim agradeço o Raminho teve de parabéns por ter uma professora igual como ela, e desejo ainda, na sua idade, que é a minha idade, um grande abraço para ela e muitos anos ainda de vida, para a gente se encontrar sempre quando em nossa casa, na casa dela. Nunca esqueço que ela muitas vezes comprava umas lapinhas e ia almoçar comigo para a gente estar juntos e comer as lapinhas juntos. Isso nunca esquece. E eu também ainda queria dizer uma coisa, um apreço à Junta de Freguesia por ter feito esta homenagem. Foi uma feliz iniciativa da nossa Junta de Freguesia. Falar da professora Raquel é falar da minha mãe, da minha professora primária. Habituei-me muito novo a vê-la como professora, ensaiadora, catequista, entre outras coisas. Talvez o maior privilégio enquanto filho da professora foi não me conseguir furtar nenhum dia de vacinas na escola. Portanto, sou das crianças que têm o boletim de vacinas mais completo, por não conseguir escapar ao dia de vacinas. De resto, mais tarde vi a minha mãe envolver-se noutras situações, Ministra da Comunhão, participou em vários movimentos, e falar da minha mãe é falar de 52 anos de muita cumplicidade e dizer que é uma alegria imensa ser filho da professora Raquel. Já tive muitas professoras de matemática, mas a minha preferida é sempre a avó Raquel. Foi uma das pessoas, e é uma das pessoas, que se esforçou para ver se eu comia ser mais qualquer coisinha e me criava. Obrigado à mulher que eu me orgulho de chamar avó.
Minha avó Raquel é um disparate, uma mulher rija de São Jorge. A minha avó Raquel é avó há tantos anos como aqueles que eu tenho de vida, que eu sou o primeiro neto dela. A minha avó Raquel é que me criou. Quando eu era pequenina, eu ficava lá na casa dela. Então ela viu-me a dar os meus primeiros passos, provavelmente ouviu as primeiras palavras que eu disse. E o primeiro dente que me caiu foi num assantos que ela fez, que eu estava a comer nos biscoitos quando eu ia tomar banho de manhã com ela. Depois disso, a minha avó foi sempre a pessoa que mais me ensinou na vida. Estava-me sempre a ensinar qualquer coisa. A minha avó até me ensinou a tabuada, e eu não sei a tabuada toda hoje em dia, mas aquela que eu sei foi aquelas que a minha avó me ensinou. Essas são as que eu sei. Portanto, eu não sei todas, mas vai-se andando. Ainda hoje, quando eu tenho uma dúvida, quando eu quero saber uma coisa, eu vou ouvir a minha avó falar, portanto... E não sei se é só por causa disso ou por causa de 1001 outras coisas, mas a minha avó conhece-me só de olhar para mim. Ela olha para mim e sabe o que é que se passa comigo, e se eu estou bem, se eu estou mal, e conhece-me como ninguém me conhece. E eu gostava de um dia poder ser uma inspiração tão grande, um exemplo tão grande para alguém como a minha avó é para mim. Hoje não posso estar aqui, com grande pena minha, estou a viajar, mas se fosse para definir a minha mãe numa frase, eu diria: é exatamente assim que eu quero ser quando crescer. Lembro-me de ser muito pequenina e olhar para ela e pensar assim: quando eu for grande, vou ser igual a ela. Ainda hoje olho para a minha mãe com a mesma admiração de quando era pequenina. E tudo aquilo que realmente importa na minha vida, quase tudo passou pelas mãos, pelo coração e pela boca da minha mãe. Por isso, mãe, obrigada. Gosto muito, muito, muito de si. E parabéns. Bom, e depois de ouvirmos tantas palavras de apreço, de carinho e de gratidão à nossa querida professora Raquel, chamemos ela aqui ao palco para receber uma pequena lembrança. Em nome de toda a comunidade do Raminho, a Junta de Freguesia do Raminho, em nome de todos os raminhenses, dedica a sua gratidão à Sra. Professora Raquel Bertão por todo o empenho e dedicação na formação de tantas crianças e jovens, bem como na organização de grupos e movimentos da paróquia. O nosso muito obrigado. Senhoras e senhores, Presidente da Câmara, quero louvá-lo pelo seu empenho que tem em todos os eventos que se fazem nesta freguesia, assim como em todas as outras. O tenho visto muitas vezes. Desculpem a minha voz, mas a idade levou uma parte e a pandemia levou a outra. E depois ia-me dirigir aqui ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, assim como a toda a Junta, não sei, os quadros, não sei, esqueci-me do discurso. O Sr. Presidente foi meu aluno
veio para nadar já grandinho, mas já na escola mostrava quem ia ser o homem de hoje. Eu nunca o trato já por Mário José, assim, senhor presidente. Obrigado à Junta de Freguesia, a todos os seus gabinetes, por esta homenagem, que eu já não esperava de lado nenhum. Mas eu acho que cometi um agafe. Eu estava ali sentada e estava a olhar para a data que o Rominho faz hoje, para os anos que ela faz hoje. Ele faz hoje. E que eu também ajudei a construir. Eu vim para aqui em 1967, já tudo foi dito, ia pegar só na frase, ia só dar os parabéns ao Raminho, na pessoa de todos os raminhenses, que sou eu também. Eu sinto-me raminhense como qualquer um de vós. Vim para aqui no primeiro ano, fui logo homenageada pelas pessoas do Raminho, porque fiz uma festa de Natal muito bonita. Não sei já o que é que fiz, mas sei que já nesse ano fui homenageada. E sinto-me como que se fosse mais do Raminho do que São Jorge. Tenho 56 anos de Raminho. Sou uma raminhense que plantou aqui as suas raízes e deu aqui os seus frutos. Foi aqui que eu realizei uma grande parte dos meus sonhos, que já foi dito aqui pela Maria Edith e por toda a gente, que não vale a pena repetir. Mas eu ia pegar só na frase da Tânia, que é a minha aluna mais nova, parece-me que apareceu aqui, que era do último ano, diz ela, e tem razão, que dizia que nunca me viu como jorgense, mas sim como raminhense. E então eu fiquei muito pesada, porque era isto que eu ia dizer aos senhores. Ia dizer que sou raminhense de gema, aqui plantei, aqui viei os meus frutos, aqui consegui, desculpem, porque eu já sou velha, aqui consegui realizar grande parte dos meus sonhos, que era ser professora, e acho que o fiz com toda a alma e coração. E foi também aqui no meio destes raminhenses que eu encontrei um raminhense que foi nascido e criado aqui. Todos conhecem. Sabem quem foi? Carlos António Bertão. Era conhecido por Carlos António. Foi aqui que eu o conheci e foi ele que me fez prender mais aqui esta freguesia. Foi ele que me deu 2 joias de 2 filhos, só tenho aqui, a outra está a viajar, e 4 netos que também eu tenho, também alguns não estão aqui. Por isso, eu queria só, para acabar, que eu não sou muito chatinha, queria só dizer, mas desta vez ao Raminho, na pessoa dos raminhenses, numa quadra muito simples, que eu não sou poetisa. Eu fiz esta quadra na minha cabeça assim: Raminho de almas felizes, raminho dos folhadais, aqui deitei minhas raízes e daqui não me separo mais. Por esta homenagem, já não era esperado. E depois há uma coisa muito engraçada que eu ia dizer e não me disse, é que eu estava a passar os olhos pela plateia e em qualquer lugar que eu vá eu estendo os olhos e só vejo antigos alunos meus. É um gosto que eu tenho. Boa noite.